Fala galera, tranquilo? Hoje nós vamos falar sobre os jogos populares, ou melhor, jogos antigos, jogos que nossos pais jogavam, jogos que eles cresceram jogando em sua infância. A gente vai falar sobre eles hoje, vamos ver qual a importância desses jogos para os dias de hoje. Esses jogos, que também podem ser brincadeiras, eles são denominados populares, porque eles fazem parte de uma cultura, eles são criados ao longo do tempo. E a graça e o mais legal desses jogos populares são que eles são passados de geração em geração. Nesses jogos a gente não vê uma regra fixa, a gente vê que em cada localidade, em cada parte do nosso país, a gente vê que pessoas elas vão criando suas próprias regras para participar dessas brincadeiras e jogos populares. Então, para brincar não é necessário nenhum material, nenhum espaço específico. O legal dos jogos populares é que eles podem ser feitos em qualquer lugar, inclusive dentro de casa. Eles são conhecidos também como jogos de rua ou também jogos tradicionais. E o interessante é isso, não exige nenhum recurso material sofisticado, porque a sua ideia está na cultura popular. Você pode perguntar aí quem você quiser na sua casa, como foi sua infância, e perguntar como eles brincavam, como eles jogavam, e normalmente eles vão falar que era com garrafa PET, com muitos materiais que eram reutilizados. É importante a gente deixar claro que não existe nenhuma formalidade nesses jogos. Os jogos populares, eles são transmitidos pela oralidade. Como assim? Eles são transmitidos pela vivência. De geração em geração as pessoas vão passando esses jogos. Hoje a gente sabe jogar o queimado, a gente sabe jogar o pique-bandeira, a gente sabe jogar esses jogos porque alguém nos ensinou. E muitas das vezes esses ensinamentos eles vêm de casa. Tem algumas brincadeiras que a gente faz, como soltar pipa, jogar bola de gude, brincar em casa de boneca, de qualquer outra coisa. Isso são brincadeiras e também jogos que a gente aprende com os nossos pais, com as pessoas mais próximas. Então os jogos populares eles estão vivos por causa dessa tradição de sempre estar passando. E nós hoje precisamos cada vez mais fazer com que mais pessoas continuem com essa ideia, porque quanto mais a gente propagar esse tipo de jogos, mais vivos eles vão estar e melhor vai ser para a pessoa, para o seu desenvolvimento. Nessa imagem a gente pode ver que os jogos e as brincadeiras infantis populares, elas nos propiciam o desenvolvimento da nossa imaginação, o espírito de colaboração, a socialização e também ajuda a compreender o mundo melhor. Olha quantos benefícios interessantes que tem os jogos populares. Quando você está brincando de pique-esconde, isso é um jogo popular, é uma brincadeira popular. E você está ali, você começa a imaginar, você começa a utilizar a sua mente para socializar também com as outras crianças. Eu lembro da minha infância que eu brincava muito de polícia e ladrão na rua e eu imaginava muitas coisas legais, muita ação durante o jogo. Isso é importante nessa fase de desenvolvimento do nosso cérebro. E como todo tipo de jogo que eu falei com vocês nas nossas aulas, existe também um problema. Um problema hoje no nosso mundo, um problema hoje no mundo dos jogos populares. Que é o quê? Infelizmente, graças ao avanço dos jogos eletrônicos, a falta de espaço e a rua também está muito violenta, os jogos populares eles estão perdendo suas forças. Eu tenho certeza que você conversar com alguém que brincava na sua infância, se você conversar com algum adulto, ele vai falar que as coisas não são mais as mesmas, que infelizmente hoje a gente não tem a mesma possibilidade de brincar do que os nossos pais brincavam, porque o mundo mudou, muitas coisas evoluíram. Só que a gente precisa olhar para o mundo hoje com uma nova forma de enxergar. A gente precisa utilizar a nossa criatividade e recriar esses jogos populares, sem perder a essência desses jogos, sem perder a ideia inicial dos jogos, porque a gente consegue, como ser humano, se adaptar à realidade. Então, o que é legal nesses jogos populares não eram os espaços que eles eram utilizados, mas sim a intenção que ele era utilizado. Então a gente não pode deixar de praticar esses jogos populares só porque a gente não tem uma rua segura, mas a gente pode praticar em casa, no quintal, ou numa quadra, ou em qualquer lugar. O que a gente não pode é se prender a somente uma coisa, porque muita gente hoje tem participado muito de jogos eletrônicos, que a gente falou na última aula, são importantes, mas a gente não pode escolher um e deixar o outro de lado. Eu acho que é importante a gente achar o equilíbrio,
O equilíbrio ele vai ser fundamental para a gente conhecer o máximo de jogos. E quanto mais jogos a gente conhece ao longo da vida, quanto mais a gente participa de jogos e brincadeiras, melhor é para o nosso desenvolvimento como ser humano. Muito melhor será o nosso desenvolvimento se a gente experimentar diversos tipos de jogos e brincadeiras. Nessa imagem a gente pode ver os exemplos de jogos populares que existem. Isso aí são alguns, né? Só que eu achei legal esses porque a gente tem a amarelinha, que de geração em geração nunca perdeu sua essência, mas a gente vê que muitas variações de amarelinha existem hoje, que até hoje muitas crianças gostam de brincar de amarelinha. Nós vemos o Queimado que é um jogo muito legal, muito disputado, muito interessante. Nós também temos o Cabo de Guerra e temos outros aí, como a Cabra Cega, como a Bola de Gude, muitas coisas. Mas o mais legal que eu queria que vocês prestassem atenção nesses jogos é o que cada um deles nos ajuda. Se você brincar de amarelinha, se você teve uma infância onde você brincou de amarelinha, você trabalhou muito bem o seu equilíbrio. Se você brincou muito de queimada, você também trabalhou muito bem a sua locomoção, agilidade, força para arremessar. Se você também velocidade de reação, que é quando você consegue reagir a um estímulo. Se você brincou de cabo de guerra, você pode ver que você trabalhou muito a sua força explosiva. Se você brincou de cabra cega, você trabalhou a sua percepção auditiva, que é algo que a gente falou quando a gente estava falando sobre jogos cognitivos. Então você vê que cada jogo ele tem sua característica, ele tem seu benefício para o nosso corpo humano. Isso é importante. Então, quanto mais jogos diferentes você participar, melhor vai ser o seu desenvolvimento como pessoa. E até hoje não existe um ano que você para de participar. Porque até adulto mesmo você pode ter muitas oportunidades de estar brincando, de estar se divertindo com esses jogos. E aí, pessoal, quero lançar uma atividade para vocês estarem fazendo, que eu vou querer ver essa atividade. É uma atividade simples, que você vai realizar uma pesquisa na sua família, com o máximo de pessoas que você puder. Você pode fazer ela no seu celular, no caderno, onde você quiser, mas nessa pesquisa eu quero que você descubra aí na sua família, com as pessoas que você mora, quais são os jogos que eles jogavam na infância deles. Anote o nome, as regras, porque isso é importante para a gente estar fazendo nas nossas aulas quando a gente voltar com as aulas presenciais. Então anota aí, vê aí a diferença, vê aí as regras principais, anota aí, guarda esse conteúdo porque a gente vai utilizar ele quando a gente voltar. Faça uma comparação do jogo que seus pais, que a sua família jogavam e dos jogos que você joga hoje. Veja as importâncias. Então, essa atividade eu quero que vocês façam. Ela é muito importante, então não deixe de estar fazendo ela, beleza? Você não precisa sair de casa, você consegue fazer ela pelo WhatsApp ou aí mesmo com quem está na sua casa.